Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom ter você aqui comigo em mais um vídeo aqui no canal. Compartilha, espalha para geral, youtube.com/imprensa vascaína, tiktok.com/imprensa vascaína, também lá no nosso spotify.com/imprensa vascaína, também aqui no YouTube. Se inscreva no canal, compartilha, deixa também aqui o seu comentário, que é muito importante aqui pro canal. Beleza? E ó, vamos reagir então hoje o pós-jogo entre Vasco e São Paulo aqui no canal. Vamos pegar aqui os melhores momentos, que eu quero acompanhar com vocês aqui os melhores momentos desse jogo de ontem. Vitória do Vascão, depois aí de 5 jogos sem vitória. Vamos ver aqui nos melhores momentos do jogo de ontem, né? Entre Vasco e São Paulo. Vamos aqui, ó, os vídeos. Já apareceu aqui, ó. Melhores momentos. Não é esse aqui não. Por que apareceu do Fluminense aqui do nada? Deixa eu voltar aqui para ver se no próprio GE aparece. Se não aparecer, eu vou colocar o Bruno Murito mesmo falando. Aqui, garoto, apareceu. Vamos ver então os melhores momentos. Na Rico você tem taxa de corretor de Vasco e São Paulo. São Paulo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Esperar aqui esse show de comercial. Vamos ver aqui. Vai começar. Começou. React aqui no canal. Vai, meu filho. Começa. E vai apitar. Isso. Ó o gol do São Paulo, ó. Ó o Cuiabano, ó. Nossa senhora. E aí o cara vai chegar. Ó o drible, ó a finta de corpo. Inacreditável. Ninguém acompanhou. Ninguém acompanhou o Luciano. Que vergonha, gente. Ninguém acompanhou o Luciano. Que vergonha, gente. Falha geral do Vasco da Gama. E ninguém acompanhou o Luciano. Inacreditável. Patético. Olha. Ó. Nossa senhora. Ó o Robert Renan. O Caleri entortou o Robert Renan. Deixa eu dar a sequência aqui. Senão ficou o mesmo lance 25 vezes. Ó, Rojas. Aí foi na trave do Andrés Gomes. E o zagueiro do São Paulo tirou, mais uma vez na trave, ó. Nossa. Era o gol do Vascão da Gama, Andrés Gomes. Nossa, na trave. E aí, ó, Rojas mais uma vez na área. Quem é que sobe? Pediram um pênalti nesse lance, mais uma do Andrés Gomes. E aí a bola saiu. Aí agora já é o segundo tempo, falta pro São Paulo perigosa. Cuiabá não tem muito mal na marcação. Ó, Sambô, Arthur. Acho que foi. Pensei que fosse o lance do Caleri, mas não foi não. O Vasco no ataque, já tinha entrado o Watson já. Pumita na área, pegar só o machucado, não sabe se volta. Aí foi aquela cabeçada do Cuiabano. Agora esse é o lance do Caleri. Inacreditável esse lance, gente. Pumita que não marca nem consulta. Caleri, Cuiabano salvou, tá? Cuiabano e Robert Renan salvaram o Vasco nesse lance. Espetacular. Espetacular. Vai aparecer aí de novo. Essa aqui. Olha o Cuiabano. Cuiabano, Léo Jardim. E se São Paulo faz o segundo gol aí, gente, acaba com o jogo. Aí ia ser um show de protesto em São Januário. Nossa, que lance, cara. O Renan salvando também. Esse foi o lance que deu uma energia ao Vasco da Gama. Aí o gol de empate? Ah, não, o gol foi de pênalti, desculpa, foi de pênalti. Aí foi o lance do... Vão ter dois lances do Spinelli, né? Tem esse aí, depois um gol que ele cabeceia e ele erra a bola. Deixa eu ver se é esse lance aqui. Ó, agora é o lance do pênalti, ó o pênalti, ó. Ê, Caleri! Ah, foi agora que ele despede o Spinelli, é isso aí. É o lance do pênalti. Ê, Caleri! Caleri foi do inferno, do céu ao inferno. Aí, pô, o juizão não marcar pênalti nesse lance é uma vergonha, né? Aí vai lá no VAR. Óbvio, né? O VAR dá pênalti. Foi muito pênalti. Todos os caras de São Paulo nem reclamam muito, cara. Vai dar pênalti. O Mita bateu.
Nesse lance aí, pra quem me viu na live, eu quase, desmaiei com esse lance do Pumita. E agora vem a virada do Vasco. Ó. Pumita. Aí vai ser aquele bate-rebate. Adson chutou em cima do Brenner, sobrou pro Andrés Gomes, que bateu e fez o gol. Uma virada espetacular do Vasco da Gama. Espetacular. De cinema. Coisa linda. E aí, a hora que... Último lance aí, que pediram mão, mas a bola bateu Todo BBB lança uma... Bateu na barriga do Pumita Rodrigues, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se... Vou ver o Bruno Murito aqui. Vamos ver. Fala, Bruno Murito. 4 minutos aqui de... Vamos ver. A gente vai acompanhar eles conversando aqui. Fala, Bruno Murito. Deixa eu só ver esse intervalo. O intervalo... Mas acho que ontem entrou bem. Até mais recuado, meio que um segundo atacante, meio centralizado atrás do Spinelli. E entrou, não necessariamente na articulação, mas gostei da atitude dele competitiva, roubando bola. E tem uns 3 desarmes ali, o Brenner, em momentos importantes ali do jogo para nós. Eu acho que eu sou minoria. Até nos comentários tem um J aqui com muitos J's, A's e I's, que eu não sei como é que se pronuncia, mas ele manda assim: Spinelli e Adson são titulares, Brenner sono, marca de colchão. Eu vi muita gente na torcida, voltando para mim, desde ontem pedindo o Adson e Spinelli. Eu gostei mais da entrada do Brenner do que da entrada do Spinelli ontem, cara. Acho que o Spinelli perde esse gol aí, que é incrível no lance do pênalti. Briga, claro, o Spinelli tem méritos ali, ele segura muito mais. Ontem, o jogo do Caleri brigando com os zagueiros é um jogo muito bom, cara, porque não tinha ninguém perto do Caleri, ele deu muito trabalho. Fora o lance que ele faz o corte ali, e aí perde um gol, assim, tem o positivo, que é o lance, um ótimo corte no gol do São Paulo, e a chance bizarra que ele perde no segundo tempo. Fora isso, tirando o positivo e o negativo, eu achei que ele fez um jogo muito difícil, muito bom, porque, cara, ele brigava muito, normalmente com o Albert Renan, mas também com o Cuesta, sozinho, não tinha ninguém do São Paulo perto dele. O Spinelli faz esse trabalho muito melhor do que o David, por exemplo, até melhor do que o Brenner. Mas eu acho que o Brenner entrou aceso. A gente já falou aqui, a torcida estava reclamando que parecia uma postura meio blasé do Brenner em campo ali. Ontem não foi nada disso, cara. Ele roubou 2 ou 3 bolas, inclusive uma nos acréscimos que ele sofre a falta, ganha um tempo ali quando o Vaz já estava vencendo o jogo. Acho até que é a falta que sai o negócio do Cuiabano para o Léo. Não, é no Thiago Mendes essa falta, logo depois. Eu gostei muito da entrada do Brenner. Ele bate o escanteio do pênalti. Ele tem umas bolas paradas que eu não tinha visto. Ele faz uma assistência insólita com partes íntimas. A insistência dele conta. Eu tô gostando pela assistência, que é azar, né? Ele estava ali na frente do chute do Adson. Mas eu gostei mais da entrada. O Brenner joga mais bola do que o Spinelli, né? Acho que isso até a família do Spinelli vai reconhecer. Mas ele precisa ter atributos de centroavante ali e querer mais. Acho que o Brenner estava com uma postura de tanto faz, e nos últimos jogos, principalmente ontem, não foi o caso. Eu gostei muito da entrada dele. Lembrando, ele não entrou como centroavante, talvez ali como centroavante, o Spinelli ajude mais. Mas acho que o Paysandu é um jogo em que o Vasco deve ter mais a bola, né? Deve ter associação ali, construção. Então eu gostaria de ver o Brenner na posição ali. Até achei, desde o intervalo eu estava querendo um centroavante no lugar. O David não jogou bem de novo. E aí, mas quando ele botou os 2 de uma vez, eu falei, Renato, eu quero um centroavante, não quero 0 ou 2. Mas os 2, deu certo essa mudança. Claramente deu certo. E agora, João, o Adson na direita, acho que não sei se há certeza ainda, mas quando você termina o jogo, o que aconteceu ontem? Qual é o saldo desse jogo individualmente? O Adson ganha pontos nesse elenco aí, porque ele entrou bastante bem pela direita. Eu acho também, é um cara que já no último jogo, né, ele entrou ali contra o Audax, já com o time com 2 a menos, e 5 minutos ali. Cara, em 5 minutos ele mostrou, sem fazer grandes coisas, cara, tá na frente do Marino, né? Não tem sentido o que a gente tá vendo de Marino, que a gente viu aqui pouco de Adson. O Adson não tem oportunidades. Ontem ele teve mais tempo de jogo, né? Entrou logo no intervalo, entrou bem, errou também alguns lances ali, finalizações, né? Também não é um cara goleador, o Adson nunca foi, mas é um cara que dá volume, que causa um tipo de perturbação pelo lado direito parecida com o que o Andrés Gomes faz na esquerda ali, né? Um cara que, pega a bola, arrasta, dribla, tem ali uma certa imprevisibilidade ali, uma qualidade de drible, e não vinha tendo espaço. Ontem foi muito bem.
E diante das fases de Nuno Moreira, que desapareceu aí esse ano, o Marino, que foi contratado e não consegue jogar minimamente bem, sobrou para o Watson, né? E acho que ele, desses aí, foi o que aproveitou melhor a sua oportunidade, assim, fez 45 minutos, que eu acredito que trouxeram pontos para ele e deixa a torcida também na expectativa dele ganhar uma vaga ali no time titular. Todo BBB lança uma estrela que vai... Então é isso, gente. Então a galera aí da... Eu adoro essa galera, né? Bruno Morito, o nosso João Almirante também. Adora falar do Vascão, Vascão da Gama, né? Vou te falar, cara, eu gostei muito da entrada do Spinelli, do Brenner. Eu acho que até nesse esquema do Renato agora, nesse 4-2-4 que ele está utilizando, você pode colocar ali vai jogando em casa, né? Colocar Andrés Gomes, Brenner, Spinelli e o Watson. Ou você pode treinar também esse 4-2-4, com o Brenner sendo um pouco mais recuado, participando ali mais do meio campo também, porque o Watson ele conquistou a sua vaga no último jogo. Não dá para a gente jogar na próxima terça-feira, com transmissão aqui do canal, com o Rojas. Ninguém aguenta mais o Rojas. 4-2-4. Thiago Mendes e Barros. Você consegue recuar um pouco o Brenner, abre Andrés Gomes, Spinelli e também o Watson. Você tem força no meio campo, você tem força no ataque. E você coloca medo no zagueiro, ou uma preocupação no zagueiro. Porque o DVD, desculpa, não é atacante de origem, né? Não coloca medo em ninguém. Então, essa é a minha opinião. Vamos ver aqui agora a entrevista do Renato? Renato falou, hein? O que será que o Renato... Alô, Renato! O que será que Renato falou? Eu só consigo botar aqui. Aqui, Vasco TV, Renato Gaúcho. Ah, não vai ser na... Vai ter um show de intervalo, gente. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Ó, já começou o show de intervalos aqui. Vamos ver, então, o que o Renato falou. Parece que teve até bomba na entrevista coletiva. O Renato estava soltinho na entrevista coletiva. Vamos ver aqui, então, o homem, Painato. Painato, fala pra gente, garotão, como foi o jogo do Vasco. E agora, terça-feira, tem jogo importante, hein, Renato? Terça-feira é o Paysandu, pela Copa do Brasil. E aí, Renato? Conta pra gente, garotão. Fala, Renato! Renato. Boa noite, Renato. Tudo bem? Bruno Morito, do GE. Globo. Eu queria te perguntar sobre as suas mexidas no intervalo, né? O Adson entrou bem na partida, né? E o Puma também, o Puma foi determinante também na virada. Mas eu queria te perguntar especificamente sobre o Adson e aquela mexida no esquema do jogo, né? Porque o Tietê estava muito aberto ali pela direita no primeiro tempo, às vezes principalmente sem a bola. E pelo menos a minha impressão foi de que o Adson conseguiu povoar mais aquele lado ali do que o Rojas ou o Tietê naquela função. Obrigado. Mas são jogadores do grupo, né? Quando eu falo para vocês que eu confio em todos eles, é por causa disso. Eu preparo todos os meus jogadores, independente de quem começa a partida. Quem tem que entrar, tem que procurar mostrar o porquê que está no grupo do Vasco. Então eu tive a mesma impressão que você. Eu achei o Tietê hoje, infelizmente, um pouco aceitando muito a marcação do adversário. Coloquei o Adson, que é um jogador que conhece bem a posição, é um jogador de 1 para 1, é um jogador do drible, que eu gosto desse tipo de jogadores. E o Puma também. O Puma está no mesmo nível do PH. Quando eu falo para vocês que eu tenho 2 bons laterais esquerdos, 2 direitos, é por causa disso. O PH sentiu. Se explodir, é teu celular, não é meu, não. Pode ser uma bomba, se liga. E o Puma entrou no lugar do PH, que ele tomou uma batida muito forte no joelho. Ele até pediu para voltar, mas terça-feira tem mais. E joelho é joelho. Então eu pedi para ele segurar. E aí mudei o lado direito. O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles. Eu não estou aqui falando, ganhou e tá. Não, você pode perguntar para os jogadores. Terminou o primeiro tempo, eu elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo. Eles são testemunha disso. E no segundo tempo nós voltamos ainda melhor do que nós jogamos o primeiro tempo.
E as mexidas do segundo tempo foi principalmente que eu insisto bastante com os meus atacantes, eles precisam preencher a área. Gol acontece dentro da área, eles precisam estar presentes dentro da área. Então o próprio Gomes falou no vestiário, bem que o professor fala, tem que pisar na área para fazer gol. Então eles têm que se acostumar a pisar na área, porque é lá que tudo acontece. E nós preenchemos com bastante jogadores, principalmente no segundo tempo. Então, toda a bola que chegava na área do São Paulo, nós estávamos preenchendo a área, e isso dificulta bastante a marcação do adversário. E com isso a gente conseguiu fazer os 2 gols, o de pênalti e depois do Gomes. A gente não precisava sofrer tanto, né? Agora eu estou começando a entender a torcida do Vasco. É muito sofrimento. Mas acho que o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem, nós conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, que é sempre muito difícil vencer o São Paulo, e da maneira que foi o time jogando bem. Eu sempre quero os 3 pontos, mesmo que jogue mal. Mas se ganhar e jogando bem, melhor ainda. E foi o que aconteceu hoje. E fazer um elogio também ao Sávio Pereira, que o árbitro do jogo, que não me entender, ele foi muito bem, porque muitas vezes eu vejo os árbitros apitando bem e eu esqueço de elogiar os árbitros. Então, eu sou um dos poucos treinadores que defendem ainda os árbitros no futebol brasileiro. Às vezes a gente fica um pouco irritado porque eles têm a máquina, principalmente o árbitro que está lá dentro, com o VAR, eles têm a máquina e com a máquina não é possível que eles erram. E tem alguns lances que realmente a gente vê que mesmo com a máquina eles interpretam mal e aí não dá para perdoar. Mas um jogo foi difícil de ser apitado, mas mesmo assim ele saiu muito bem. Renato, qual a importância dessa vitória para a sequência do seu trabalho, principalmente agora que acumula Copa do Brasil, Brasileirão, Copa Sul-Americana? Qual a importância dela? Sempre é bom ganhar, principalmente tratando do Campeonato Brasileiro. Eu, desde que cheguei com esse grupo aqui, eu disputei 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Nós ganhamos 15. Se você continua com essa margem de aproveitamento, você vai brigar pela Libertadores. Eu sempre falo, infelizmente, o Vasco começou mal o campeonato e a gente está pagando um pouco daquela conta no início do campeonato, 12 pontos disputados, o Vasco ganhou 1. Mas não adianta ficar chorando leite derramado. É trabalhar, buscando sempre as vitórias, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil, mesmo na Sul-Americana. Muita gente acha, o Renato muda todo o time na Sul-Americana, mas você vê que o time hoje se apresentou bem, correu bem de novo, porque estava descansado. Quem muito quer, nada tem, não tem jeito. E até porque na Sul-Americana, infelizmente, nós perdemos, estavam jogando 6 jogadores que, antes mesmo da minha chegada, eram titulares. Então não tem essa de time A, time B. O cara está no Vasco, o jogador está no grupo do Vasco, ele tem que ter condições de jogar, não importa a competição, ele tem que estar pronto. E hoje foi mais uma prova disso, que eu sempre peço para eles, treinem forte para jogarem forte. Hoje... Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo... O time jogou bem, correu, e quem entrou bem. É isso que a gente quer. Até porque amanhã de manhã já tem treino de novo, segunda-feira tem viagem para Belém, uma viagem longa de novo, e uma outra competição na próxima terça-feira. Então não adianta, o que eu falei lá na terça-feira para o torcedor, eu repito, não adianta querer botar sempre os mesmos jogadores em campo, não vai aguentar, vai estourar, vão machucar e o time não vai correr direito. Então o torcedor, sempre falo, o torcedor mais uma vez está de parabéns pelo que eles fizeram hoje de novo aqui em São Januário, incentivaram o tempo todo, mesmo o time perdendo, e isso é importantíssimo. E essa vitória é do nosso torcedor também. Falei com o Pedrinho há pouco também, o nosso presidente, falei que a vitória foi dele também, ele esteve bastante presente essa semana lá no CT, conversou bastante com o grupo, conversou com o grupo depois do jogo, é um presidente atuante, é um presidente que está sempre com a gente, e isso é importante, entendeu? E mais uma vez foi importante essa vitória no Campeonato Brasileiro, porque tem que brigar lá em cima, tem que se distanciar do pessoal lá de baixo e brigar lá em cima. Brigando lá em cima, buscando as vitórias, como aconteceu hoje. Até porque, com todo o respeito aos nossos adversários, os últimos 3 empates que nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, os 3 jogos nós merecíamos ter ganho. Do Cruzeiro, mesmo com homem a menos, do Remo
e no Curitiba. Com todo o respeito aos adversários, nós somos melhores, jogamos melhores e, infelizmente, nós pecamos pelos nossos próprios erros. Então, você vai deixando pontos importantes escaparem. O importante, então, é sempre bom vencer, entendeu? Porque dá uma confiança maior para o grupo. Boa noite, Renato. Meu nome é Flávio Drummond, da Rádio Grande Rio. Eu narrei o jogo de hoje, ali das cabines de rádio, ali em cima da arquibancada, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a personalidade do Puma Rodrigues na hora do pênalti. O Puma pegou a bola, botou debaixo do braço, não deixou ninguém chegar perto. A bola é minha, eu bato, ninguém chega perto, eu vou bater, né? E ele bateu com o estádio fervendo, né? Precisando do empate com o São Paulo 1-0. É desse perfil de jogador, esse perfil de pessoa, né? De time que você está precisando para o Vasco chegar numa posição mais alta na Sul-Americana e no Brasileiro? Sim, eu falo isso para o grupo todo, sempre. Confiança, personalidade. Ele é um dos batedores do time, ele treina pênalti, entendeu? Ele é um dos batedores, então hoje ele estava em campo, ele teve a personalidade, ele teve a confiança de bater o pênalti. Você falou bem, é um momento difícil do jogo, estava um caldeirão, a gente estava perdendo o jogo, e mesmo assim ele foi lá, pegou a bola, confiança, bateu, personalidade, empatou o jogo num momento importante, e depois nós continuamos jogando bem, e brigamos até o final do jogo, conseguimos fazer o segundo gol, que nos deu uma vitória importante contra um adversário fortíssimo, entendeu? E fez com que a gente buscasse mais 3 pontos. Não sei como vai ficar a tabela, porque tem a rodada ainda, alguns jogos ainda, mas o importante é que a gente fez a nossa parte. Eu falo para eles, tem que fazer a nossa parte, tem que fazer o dever de casa, é o que o próprio torcedor grita aqui em São Januário. Então hoje a gente, mais uma vez, sofremos, não precisa sofrer tanto, né? Mas faz parte do sofrimento aí. Eu já me acostumei também. O importante foi essa vitória e fomos a 16 pontos. Renato, boa noite. Lineker Biondi, na Hora do Vasco. Um dos assuntos mais polêmicos, poupar jogadores, né? Estava muito aflorado essa fala na imprensa e na torcida do Vasco. Contra o Barraca Central, você levou muitos garotos, né, pela Sul-Americana. Já contra o Audax, os garotos já não estavam presentes, você utilizou alguns titulares, né, do seu elenco principal nesse jogo. 2 situações muito diferentes. E contra o Paysandu na Copa do Brasil, quem viaja para Belém do Pará? Obrigado. Cara, isso, com todo o respeito à tua pergunta, isso é ser inteligente. Aí eu vou explicar por quê. A tua pergunta ela é muito boa, o teu comentário é muito bom. Nós fomos para a Argentina. Coloquei uma equipe que não vinha jogando. Levei os garotos. Por quê? Viagem longa. Se não adianta... Nós saímos da Argentina, nós atravessamos o Brasil todo, fomos jogar em Belém contra o Paysandu. Não adiantava nada não botar os caras para jogarem e desgastar eles nas viagens. Pouco sono, alimentação fora dos horários. Então eu descansei o time. E o time jogou muito bem lá contra o Remo. Merecíamos ter ganho, inclusive. Então eu levei os garotos justamente para não desgastar meu time na viagem. Nós voltamos, fomos para Belém. Jogamos bem num campo pesado, corremos para caramba. Aqui em São Januário, na terça-feira, por que eu não trouxe os garotos? Porque eu gosto de trabalhar com os garotos. Porque o meu time já estava aqui. Então eu levei força máxima. Uma equipe que praticamente 6, 7 jogadores vinham jogando até pouco tempo, e levei todo mundo do grupo, um grupo forte, para a gente tentar uma vitória. Infelizmente, nós perdemos um jogador no primeiro tempo. Jogar com 11 já é difícil, com 10. Então, e ainda no final do jogo, nós perdemos mais 2 jogadores expulsos. Então, a gente não deixa o Sul-Americano de lado. A gente está ligado em todo mundo. Acho que é o Marco Antônio, jogador de São Paulo, que jogou contra o Vitória. E aí, 3 dias depois, é um jogador dinâmico, bom jogador, que eu gosto dele, bom jogador, dinâmico, se movimenta bastante, com certeza ele nos dá bastante trabalho hoje, que eu não tenho nada a ver com ele, só vou dar um exemplo. Ele jogou contra o Vitória, e no meio da semana ele jogou de novo pela Sul-Americana, com 30 minutos ele saiu, estourou, estiramento. O que acontece? Um estiramento no jogador, no mínimo, mas muito por baixo, 15 dias. Muito por baixo, se não ficar 3 semanas ou 4 semanas, dependendo do grau do estiramento. Aí que eu falo, aí daqui a pouco você põe os jogadores, eles vão a campo, de repente vão sofrer uma lesão e não vão ter condições de jogar o tempo todo porque vão cansar. Então não adianta você botar A, B ou C para dentro do campo se ele não vai correr.
e ainda com risco de uma lesão. Então, quando eu falei para o torcedor, eu também quero ganhar sempre. Também quero. Quando o time perde, eu também sofro como torcedor. Mas eu quero que o torcedor entenda que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui dentro. Eu não pego o controle do clube e tomo as decisões sozinho. Eu não tomo as decisões sozinho aqui. Eu sempre converso com 3, 4 pessoas que eu preciso trocar ideias aqui dentro do clube. Então, essas pessoas me fortalecem nas minhas decisões. A decisão é minha? A decisão é minha. Mas eu converso com as pessoas aqui dentro do clube também. Eu não chego aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tipo general. Não, pelo contrário, sempre fui de diálogo. Nos outros clubes também eu faço isso. Então, eu volto a repetir, o que é mais importante para o Vasco? O Campeonato Brasileiro, no momento, ou a Sul-Americana? Será que o torcedor quer sofrer como o ano passado? Ninguém quer sofrer como o ano passado. Então, a gente está dando prioridade para o Campeonato Brasileiro. Não vamos nos desligar da Sul-Americana, mas a prioridade total no momento é o Campeonato Brasileiro. Quanto a Belém, o grupo todo vai viajar. Quem vai jogar? O grupo todo vai viajar. Já estou antecipando a próxima pergunta. Todo o grupo, quem tiver condições, vai viajar. Porque tem a revisão médica amanhã e segunda-feira. Hoje, por exemplo, o PH saiu, uma dor no joelho. Aí a gente tem que esperar 24 horas. Renato, Thiago Tostes, contra o Curitiba, o Remo, o Vasco saiu atrás do placar, na frente do placar e levou o empate, pecou e levou o empate. E contra o Fluminense, hoje, contra o Palmeiras, saiu atrás, reagiu, virou o jogo. Existe uma diferença de atenção quando está na frente do placar e quando está atrás? Perfeito. O que eu tenho mais cobrado do grupo é isso. A gente precisa ter atenção durante os 90 minutos. Se o adversário fizer gol na gente, tem que ser por mérito dele e não por falhas nossas. Então, essa atenção, quando a gente sai atrás, a gente consegue virar alguns jogos. Quando a gente sai na frente, infelizmente, a gente comete alguns tipos de erros que a gente cede o empate para o adversário. Então, é essa atenção, hoje, novamente, cobrei deles, antes mesmo da partida começar, a atenção no futebol ela tem que ser durante os 90 minutos, não pode ser 45 minutos, não pode ser 30 minutos, não pode ser 89 minutos. Enquanto ele não acabar, a coisa vai acontecer. Então, essa atenção que eu tenho cobrado bastante deles, que hoje eles tiveram, principalmente no segundo tempo. Boa noite, Renato. Gustavo Ribeiro, do canal Colina em Foco. Anteriormente, você brincou sobre a questão que agora você está entendendo como que é a torcida do Vasco, sobre a questão de sofrer. Eu queria que você falasse um pouco na sua visão, por que o Vasco ainda não conseguiu uma vitória simples, sem essa questão do sofrimento? Você citou agora sobre a atenção, a falta de concentração. Você, além da falta de concentração e atenção, você acha que tem mais algum fator que tem dificultado o Vasco a conseguir as vitórias tranquilas? Cara, o futebol não é só aqui no Vasco, não. É no Brasil, no mundo todo. É difícil de se fazer gol. Muitas vezes, mesmo com um plantel diferenciado, o gol não é fácil de ser feito, não. O que não pode é você tomar um gol por falhas. Como, infelizmente, a gente falhou alguns jogos e nós pagamos pelos nossos próprios erros. A bola pune. É essa atenção que eu tenho cobrado deles. Hoje em dia você não tem assim 3, 4 jogadores que decidem a partida a qualquer momento. Não é assim o futebol. O adversário também quer ganhar. Então é sempre muito difícil. O que não pode, que falei, a gente tomar gol com facilidade, ficar correndo atrás do adversário, ter que expor o time, ter que abrir, ter que dar espaço para o adversário. O que não pode é isso. Sempre que a gente sai na frente é bem melhor, porque aí a gente põe o adversário para correr atrás da gente. O adversário tem que se expor mais, o adversário vai dar espaço para a gente, entendeu? Então, o que eu mais cobro deles é a atenção durante os 90 minutos, porque já é difícil fazer gol. O que não pode é ficar tomando da maneira que a gente tem tomado alguns gols, e aí sim, aí as coisas dificultam bastante. Boa noite, Renato. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Essa semana, o técnico de São Paulo, Roger Machado, foi muito elogiado, gerou muita repercussão o fato dele ter aberto treinamento para a imprensa e, consequentemente, para a torcida. Desde a pandemia, não só o Vasco, mas como praticamente todos os times do Brasil, perderam esse hábito, né, de abrir treino para ao meio da semana. Como nós não temos acesso ao treinamento, e nem a torcida, consequentemente, eu queria te perguntar o que dois jogadores específicos, o Tietê e o David, vêm rendendo nos treinamentos que justifiquem a permanência deles no time titular, já que, pelo que nós temos como parâmetro, que são apenas os jogos, eles vêm desempenhando menos do que os reservas, por exemplo, Adson, Spinelli e outros. Obrigado.
Eu tenho um grupo, eu tenho respeito pela torcida, não é só pela torcida do Vasco, qualquer torcida, mas aí agora eu vou brincar, entre aspas, com você. Você trabalha na rádio, certo? Oi? No canal. Você gostaria de a torcida estar lá dentro? No momento que você está trabalhando? Eu gostaria de informar a torcida do máximo que eu puder. Sim, não, com todo o respeito. Mas você gostaria que a torcida invadisse a tua sala? Você gostaria? Você gostaria? Então, acho que eu respondi a tua pergunta, né? Esse Renato é fera, hein? Lá a gente trabalha, a gente sempre trabalha no dia a dia para buscar o melhor. Eu até concordo com você, até certo ponto, que os jogadores, como você falou, entraram no jogo melhor. Mas uma coisa é você entrar durante a partida, outra coisa é começar. Mas é que eu falo, se cada jogador que não rende numa partida eu trocar, eu preciso de 300 jogadores. Aí eu não estou passando confiança para o jogador que começa uma partida. Eu estou tirando a confiança. Relaxa. Eu acho que vamos curtir essa vitória de hoje. Deixa eu quebrar minha cabeça. Renato. Tá? Valeu. Obrigado, Renato. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Então é isso, gente. Nosso Renato. Pai Nato aí falou com a galera. É muito importante o que ele falou, né? Que ele vai levar a galera para o jogo de terça-feira, lá na Copa do Brasil, contra a equipe do Paysandu. Aliás, com transmissão aqui do canal. Vamos estar lá no TikTok. Eu não sei se no YouTube ainda vou fazer a transmissão, porque ainda tem poucos seguidores. Mas, obviamente, no TikTok lá estarei fazendo a transmissão de Vasco e Paysandu pela Copa do Brasil. Então, é isso. Vascão ganhou, 10º colocado, com os 16 pontos. Domingo que vem, pelo Brasileirão, é contra o Corinthians. O Vasco tem a obrigação de ganhar do Diniz. A obrigação de ganhar do palhaço do Fernando Diniz. Domingo que vem. Tem o Paysandu terça-feira e pega o Corinthians no próximo domingo, às 4 horas, na Neoquímica Arena. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua paciência. E a gente volta aí na quarta-feira, né? Que eu devo fazer o pós aí de Vasco e Paysandu. Mas lembrando, gente, de domingo a domingo, tem sempre um vídeo novo aqui no canal. Né? Hoje eu falei do Roberto Dinamite. Para quem não acompanhou ainda, acompanhe. Tá bem legal aí as homenagens ao eterno Roberto Dinamite. E o pós-jogo do Vasco, a gente volta aí na quarta-feira. E lembrando que de domingo a domingo tem um vídeo novo aqui no canal, sempre às 9 horas da noite. Me sigam aqui no YouTube, TikTok, Instagram e também no Spotify. É só colocar Imprensa Vascaína que você me acha. Tá bom? Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.